O microfone aberto está no ar. O seu podcast da Rádio Rural. Um papo diferente para pessoas diferentes. Uma pegada com humor, mas também com informações. Abra sua mente com o microfone aberto. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto aqui da Rádio Rural. Mais um sábado, estamos aqui na 93.7 FM e também no YouTube e no Facebook com imagem. Boa tarde, Lucas Lazarim. Boa tarde, Rafael Boa tarde. Bozek. Agora tô aprendendo, hein? Estamos craque agora. Né? Então, agora Depois do deixa de ser Relíquias noite. do Sertão, estamos chegando com mais uma edição do podcast. Isso aí, edição 183. Ê, coisa boa. Bora que bora! Será que vai ser mesmo 183? Absoluta, tenho certeza. Nosso podcast tem o apoio e patrocínio das seguintes empresas. Eu vou querer a ajuda de vocês, tá? Vai lá. O Instituto Visão Solidária, há 1 ano em Concórdia, democratizando o uso do óculos. O IVS fica na rua Getúlio Vargas, no coração da cidade, número 400, ao lado da Santa Terezinha e próximo ao hospital. Precisou de óculos, o IVS. Clínica da doutora Thaís Sordicep com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 8 da noite, sem fechar ao meio-dia, a doutora Thaís, né? Me fala o que Lang. que é? Lojas Lang é a barateira da cidade. Lá na Lojas Lang você pode encontrar malas de... Sabia que ele faz promoção de mala de roupa? Mala de roupa? Mala de colocar roupa Sim, dentro, sabe? mala de Ele faz- viagens. Mala de viagem. Isso. Pode levar o que tu quiser, não só roupa. É, né? também pode levar, né? Eu tenho alguns amigos malas. Essa mala é E melhor. também, se você ficar de olho nas promoções do Lojas Lang, você pode comprar um e levar 2. Então fica de olho que Sempre já tem, todo volta mês, essa hein? promoção, hein? Lojas Lang, Patslav Seguros, uma trajetória de 25 anos, construída por pessoas e para pessoas. Eu sou cliente, eu indico Patslav Seguros, tenho seguro de casa, tenho seguro de vida, Patslav Seguros, nas redes sociais, também no site Patslav Seguros, 25 anos. Sord Esquadrilhas de alumínio, vidro e ferro para sua construção ou reforma. Chame a equipe da Sord. Atendimento para Concórdia e região através do WhatsApp 49 991 27 5407. Da Rose e o Mundo das Cópias, Rafael. Sabia que tu pode personalizar um presente pra tu dar pra uma pessoa? Sim. Se tu tá com dúvida de dar um presente, você pode personalizar ele, entrega, vai ser muito Várias legal. opções E às de vezes tu presentes. gasta muito menos que qualquer outro presente, né? Às vezes vai comprar uma loja, vou dar uma camisa, não sei o que, dá um presente personalizado. Pode ser uma camisa único, né? personalizada, né? O único. Vai Se ser torna único e tu vai gastar bem menos, tenho Com certeza. certeza. Mundo das Cópias também vendendo na Shopee, Mundo das Cópias. Está em viagem ou buscando um descanso merecido? Venha desfrutar da nossa cabana Vale do Pinhal, às margens da BR-153. Lá já hospedamos mais de 50 pessoas e hoje somos super host no Airbnb. E também confere lá no Instagram e siga a gente, Vale do Pinhal. Abelha Studio, auxiliando pequenas e grandes empresas no ramo digital, trabalhando com tráfego pago, gerenciamento de rede social, criação de conteúdo e muito mais. Nossa logomarca é criada pela Abelha Studio, você pode achar no Instagram. Restaurante Priscila, gente, há mais de 40 anos é tradicional no centro da cidade de Concórdia, de frente à rodoviária, do meu amigo Thiago. Tem marmitas a partir de R$18 e porção não, é bife livre. Bife livre por R$28,99 é para comer à vontade. Restaurante Priscila. Fala do teu negócio, Rafael. A Eletromarcos, em Lindóia do Sul, Vale da Produção, mais especificamente na Rua do Campo, como é conhecida, e lá na Eletromarcos você pode comprar lâmpada de LED testada na hora a partir de R$3. E além de tudo isso, você pode encontrar materiais elétricos, hidráulicos e ferramental também. Tu não pode testar as lâmpadas antes para o cliente não precisar ficar esperando? Testa e bota na Vai lá. prateleira. Não, mas dou garantia, sim. Speed LED. Sim, tem garantia. Speed LED, seja visto, seja lembrado, um telão de LED no centro da cidade para você divulgar sua empresa e seu evento. Speed LED, telão de LED próximo ao Hospital São Francisco, em Concórdia, uma das esquinas mais movimentadas da cidade. 2L Recreação, gente, estamos há mais de 10 anos no mercado e somos especializados em investir mascote de empresas. É isso mesmo, aquela empresa que possui mascote e precisa alguém lá dentro para passar calor, nós somos especializados nisso. 2L Recreação, atendendo Concórdia, Rio Grande do Sul, Paraná, outras cidades. A gente vai até você e representa o teu negócio com a 2L Recreação. Tu passa calor na fantasia? Passo. Muito? Tem umas que é judiar. Não, Galinha todas, pintadinha? todas. Não existe nenhuma que não é.
Às vezes a gente veste Às uma vezes tem umas camisa... que tu passa um pouco de frio, né? Às vezes a gente veste umas camisas... Ô, Depende da temperatura lá Olha, fora, eu né? vou te recomendar uma então pra tu botar no teu acervo de fantasia. Tarzan, não vai passar calor. Só uma tanguinha ali. Uma tanguinha, Mas não sei se tu tem o uma físico fraldão. adequado pra ser o Tarzan. Falta corda. Microfone aberto podcast todos os sábados ao vivo aqui na programação da Rádio Rural, Gaffer, às Rafa. 17 horas. O Rafa já fala da Gaffer. Gaffer Chocolateria. Estamos no YouTube, Facebook e YouTube também através da Casa do Show de Bandas. Gaffer Chocolateria, 24 lojas. A vida é muito curta para você comer um chocolate ruim, como a Gaffer. E em Concórdia você pode conhecer a fantástica fábrica de chocolate da Gaffer. É fantástica mesmo? É fantástico. Sim, e desfrutar de um cafezinho, de um chocolatinho e tal, lá no Lounge Gaffer. Isso aí. Fica no contorno norte, aqui em Concórdia. E bonito, tem hein? 2 ambientes aqui na cidade. Tem o Lounge, que é a mesma fábrica, né? E também tem uma loja no centro. A Perto loja do da Galgo, fábrica. né? A loja da fábrica. A loja dos donos. Sim. A loja dos donos. As outras E são se você franquias, tiver um tá? dinheiro sobrando no bolso, pode investir numa franquia também. Já são 24 lojas. No caso, 22 franquias. Duas é dos donos, né? Nosso convidado de hoje é engenheiro. Ele é natural de Londrina, Paraná, graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, especialista com mais de 40 anos em blocos e paver para construção civil. Tem como clientes os países do Brasil, Costa Rica, Peru e outros. Com livros escritos, participou da construção da estrada Serra do Rio do Rastro, conhecida no mundo por uma das obras mais engenhosas feitas pela mão do homem. Senhoras e senhores, microfone aberto para Idário Fernandes. Seja bem-vindo, Idário. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui pela segunda vez em Concórdia para falar da minha especialidade, que é o concreto vibroprensado, concreto seco. Também trabalho com concreto plástico, inclusive na rodovia do Rio do Rastro, o trabalho foi no concreto plástico, né? Isso foi em 86, né? 86 Passei um já. frio ali, garoto, que você não tem ideia. Devia ter usado uma fantasia dele Meu aí. Deus do céu, essa fantasia aí tinha. Só para você ter uma noção, eu ficava num hotel em Lauro Miller, que fica ali embaixo. Pertinho. E eu tinha um fusquinha azul da empreiteira, né? E eu me lembro de um dia, rapaz, que eu levantei aquele frio, abri a janela e eu sempre olhava pro meu fusquinha lá embaixo. Aí eu olhei e falei, roubaram meu fusquinha. Não tem nenhum, só tem fusca branco lá embaixo. Era Gelo. De tão frio. Rapaz, ali é a época que E fez pegar eu o sofri Fusca naquela depois, obra. né? Pegar Via do Rio do Rastro. Aí agora, de um tempo para cá, eu tenho visto algumas reportagens em que ela aparece como uma das rodovias mais lindas do mundo. Muito Do procurada mundo. E por aí viajantes, eu falo, hein? Valeu a pena sentir frio ali, porque eu trabalhei ali. Pô. O senhor, então, foi um dos responsáveis pela construção da Serra do Rio do Rastro. Graças a Deus. Participei pequenininho, porque Perfeito. tinha muita gente, né? Tinha muita gente ali de valor. Eu era um Mas estagiário. teve a tua quase, né? contribuição. Foi Teve a no minha início da tua contribuição. carreira? Foi logo nos primeiros trabalhos que eu fiz. Foi um dos primeiros trabalhos Que voltados responsa, para hein? controle tecnológico do concreto. Olha. Era uma parte bastante importante controlar fazer o controle tecnológico do concreto. Mas aí logo na sequência eu migrei para o concreto seco. Aham. Tá, antes disso, você é lá em Londrina, né? O que dá na cabeça de uma pessoa de fazer engenharia? Claro, engenharia a gente sabe, né? Muitas pessoas fazem engenharia. Mas sempre foi teu sonho lidar com concreto? Como é que foi isso? Na verdade, eu saí de Londrina menino, saí com 10 anos de idade. 10 anos? Aí eu fui para uma cidade chamada Presidente Epitácio, no estado de São Paulo. Fiquei 2 anos. Depois a família mudou para São Paulo, capital. E aí, lá em São Paulo, capital, eu terminei o colegial e fiz faculdade. E aí, eu tinha um tio, já falecido, que tinha uma fábrica de bloco. E eu ajudava esse tio, mas sem a menor noção que eu fosse fazer engenharia. E aí, arrumei um emprego na USP, num segmento que chama Fundo de Construção da USP, que é uma entidade que constrói a USP, né? E ali fui tomar conta de uma obra de bloco. E aí me encantei com o bloco. E aí que eu migrei para engenharia, né? Eu já tinha feito edificações, né? Aí fiz engenharia civil e logo percebi que o concreto plástico, tem muita gente que se dedica ao concreto plástico.
Vamos falar das diferenças dos tipos de concreto que você está Bora, mencionando aí. Talvez o vamos ver. nosso ouvinte ele conheça o concreto por aquele concreto habitual que a gente usa em obras, né? Mas quantos tipos de concreto, os mais tradicionais assim, a gente tem no mercado hoje de construção? Eu diria que o mais comum, de maior volume, é o concreto plástico convencional, né? Que os espanhóis chamam de concreto fluido. Sim. Ele é bem molinho, né? Aí, É aquele que a gente vê nos caminhões ali? que o caminhão fica rodando ali para ele permanecer, né? Para ele não Manter a levantar, liquidez. manter a liquidez. Aí o segundo em volume, falando em volume, né? O segundo seria o concreto seco, que é o vibroprensado, que é um concreto que você tem que... Ele tem pouca água de mistura, então você tem que prensar ele para dar o formato que você quer e já desforma na hora. É por isso chamado concreto seco. Esse é usado em que ocasiões? Usa por para exemplo? fazer o bloco, para fazer o paver, para fazer meio fio, para fazer tubo. Você prensa e tira ele do molde na hora. Como fazer o castelinho na praia, castelinho entendi. de areia na praia. Isso é o né? quê? Para Fazer- facilitar a construção, torná-la mais não, rápida para ou não? tornar, porque se tivesse que encher imagina Secar, né? a fábrica do Ederson, por exemplo, faz aí 6, 8, 10 mil blocos dia. Imagina você ter que encher 10 mil moldes, tirar, abrir e desmoldar. Então você prensa e tira, como fazer brincar, fazer a estrelinha. Massa de modelar quase, né? Mais ou menos assim, você molda, prensa, ele dá uma consistência, você tira. Por isso chama concreto Mas o seco. exemplo da praia eu acho que é o melhor pro nosso ouvinte entender. Você enche aquela estrelinha, Isso. aperta, desmolda, fica perfeita, né? Como fazer a empadinha. Ele Também. vai menos água na sua solução, Menos então. água. Ele vai, ele tem uma consistência seca, né? O americano chama de semi-dry concrete. Eu que trouxe o nome, adotei mais o nome concreto seco, eu tirei o semi, ficou concreto seco, né? Isso foi lá em 1978, 80, né? Quando eu comecei a mexer com esse assunto. E aí como eu percebi que tinha muitos autores que trabalhavam no concreto plástico, né? Tanto famosos lá fora, como alguns aqui no Brasil, e não tinha, o concreto seco não tinha um pai, não tinha ninguém que ajudasse as pessoas. Então era tudo meio na galega. Aí eu falei, vou me dedicar a essa área. Aí Porque comecei a foi me quando dedicar a estava essa área. vindo para o Brasil mais essa tecnologia desse Foi. concreto? Em 1969, 70, foi quando começaram os primeiros empreendimentos em bloco de concreto estrutural. Porque existe no mercado, ainda existe o famoso broco, que é um produto que não se presta a um sistema construtivo, como Por quê? Porque ele tem 3 furos, tem fundo, ele não tem dimensão padronizada, ele não atende norma. Ele é um produto que serve para fazer muretas, muros, mas ele não é um produto de um sistema construtivo. Entendi. O bloco de concreto para alvenaria estrutural, ele atende especificações de uma norma, até de mais que uma, né? Então ele tem dimensão padronizada, tem índice de absorção de água limite, tem resistência limite. Ele reduz os custos, as perdas, digamos. Reduz né? muito os custos por ser um sistema, é como um Lego, né? Um sistema previsto, é previsível a construção. Mais fácil de calcular. Eu vou construir uma casa desse tipo, eu vou precisar de exatamente tantas peças desse modelo, tantas peças desse, e é só chegar lá e montar e aplicar a argamassa. É um sistema muito inteligente. Sem contar com a limpeza na obra, fica tudo limpo, Obra organizado. limpa, né? Porque não tem corte, não tem madeira, serrote, arame. É só montar as peças e pôr a argamassa. Tubulação passa por dentro. Tubulação dentro dos blocos, tanto do esgoto quanto da água, quanto da Elétrica. parte elétrica, né? Você não tem tubulação exposta, não tem... Desde que você tenha um projeto bem feito, né? Perfeito. Não é assim, qualquer pessoa vai fazer com bloco e a obra sai perfeita. Não, ele tem que ter orientação de um especialista, né? Que faça um projeto, que prevê direitinho onde vai a tubulação de água, onde vai a tubulação de energia. Mas é um sistema muito inteligente. São Paulo tem prédios de 20... São Paulo não, Brasil, várias capitais, né? Tem prédios de 20, 24 pavimentos com bloco, não tem uma coluna exposta, não usou uma tábua para fazer o prédio. É tudo, o concreto, o bloco é um sistema construtivo que tem o concreto dentro do furo do bloco. Quando eu trabalhava na MRV, a gente visitava umas obras, né? Lá era um pouco diferente, parecia, era uma forma, basicamente, né? E eles preenchiam com concreto, agora eu não sei qual,
Mas eu acho que não era o seco, não. Era... esse é forma deslizante. Isso. Esse é outro sistema. Outro projeto. Então é outro com sistema. o concreto que a gente estava falando Esse antes. é plástico. O plástico. Esse é o plástico. Você enche, né? Ele é praticamente autonivelante. Quase uma forma mesmo. Aí ele pega, no dia seguinte você levanta a forma, faz outro. Isso, era esse assim é outro mesmo. Sistema. Esse é outro Esse sistema. já não está sendo tão utilizado? Esse sistema, ele é muito bom para a construtora, porque ele é rápido, mas ele não é bom para o usuário, porque ele é um concreto maciço que transmite muito calor. É um concreto muito denso, né? A densidade do concreto do bloco é da ordem de 2.1, 2.2. Com o vazio, porque ele tem duas paredes, né? Ele cai para uma densidade média, digamos, comparativa de 1, alguma coisa, contra 2.4 de densidade do concreto convencional. Então, a transmissão de calor e de som é muito grande. É isso que eu queria aproveitar e falar com você, já que tocou nesse assunto da temperatura. E acústica, né? E acústica também é importante. E térmica. Mas sério. primeiro a temperatura, porque aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma deficiência em relação a construções de acordo com o clima. Falo isso porque eu sou do Rio de Janeiro, mas moro aqui também. Como você falou, às vezes a casa ou é muito quente, em situações onde o clima é quente. Aqui em Santa Catarina, no frio, parece que a casa fica um gelo também. Eu, por exemplo, tive uma oportunidade de estudar lá em Toronto, no Canadá. Então, o inverno lá fora, menos 30. Tu ficava de bermuda e camiseta dentro de casa. Claro, tem um sistema de calefação, mas eu acredito também que a construção lá é diferente. Construtivo, com é certeza, diferente. né? Por que no Brasil tem essa dificuldade de adaptar as construções de acordo com o clima? Santa Catarina, que é um estado que faz frio, eu sinto muito mais frio aqui do que eu senti lá, num lugar que é extremamente mais frio. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, lá eles têm muito o bloco com isopor, um bloco sanduíche, né, que ele é um isolante absurdo. Aqui nós temos alguns casos, por exemplo, se você for a Ribeirão Preto e visitar o Fazenda Baixadão ou visitar o conjunto da Chemin, no bairro de Interlagos, você vai encontrar casas, residências feitas em concreto celular, que é esse concreto deslizante, mas é com um concreto celular que é um concreto poroso. Esse concreto poroso tem uma densidade baixíssima, então não passa quer dizer, ele retarda muito, né? Então, se lá fora está 40 graus, acontece em Ribeirão, 38 graus, aqui dentro de casa está 25. Super 28. agradável, economiza se energia. Se lá fora cai para 8 graus, aqui continua 22, 23. Quer dizer, ele retarda essa transição. Mas ele é mais caro? Isola. Ele é um pouco mais... Não, ele não é mais caro, ele é mais difícil de executar, porque ele necessita de profissionais mais especializados, porque ele tem que controlar a densidade, controlar o teor de espuma. Ele não é muito fácil de controlar, mas é uma técnica espetacular. Mas eu tenho uma casa lá, eu não, né? A minha ex-esposa mora lá ainda, numa casa que eu comprei lá, e a casa é um espetáculo em termos de conforto térmico. Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. Muito quente. Sim. Então, você tem um atraso térmico em relação ao exterior. Se lá no exterior variou no mesmo dia de manhã, tá 15 graus, que é igual aqui em Concórdia Ribeirão, acontece, né? e à noite tá 30, a casa vai variar de 22 a 25, né? Não, mas a temperatura é agradabilíssima, né? Tranquilo, porque você não tem essa transferência imediata do calor externo. Só para terminar esse assunto, porque mesmo que o custo da construção seja mais caro um pouco, tu vai economizar às vezes com ar-condicionado, com ventilador, hoje a gente gasta tanta energia elétrica, a energia não é barata aqui no Brasil, né? Para exatamente refrigerar ou aquecer os ambientes, né? Então, falta um pouco de consciência aí do construtor em analisar essas alternativas, né? A gente tem algo muito semelhante, por exemplo, no paver. Né? O paver, aliás, o livro fala blocos e pavers. Eu posso mostrar isso aqui para qual câmera? O livro fala blocos e pavers, que é o parceiro do bloco, é o paver, né? Que faz o pavimento. Né? O bloco faz a parede e o paver faz o piso intertravado. No piso intertravado, você tem algo muito semelhante, que é o asfalto é um pavimento escuro, negro. Então, ele capta muito a luz solar e, consequentemente, o calor, esquenta. O paver, ele é clarinho, porque ele é da cor do cimento, mais os agregados. Então, ele tem um conforto térmico muito bom. A Ford, do Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, muitos anos atrás,
optou por pavimentar todo o pátio dela em paver, depois de analisar fotos de um trabalho meu. Uma das primeiras edições do livro, acho que não estava nem no livro ainda, eu não tinha nem lançado, estava ainda em forma de apostila. E ver que no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, com uma diferença de 4 metros, eu fiz 2 fotos do asfalto e do paver, e deu 68 contra 51 graus. 17 graus de diferença do pavimento. Sim. Isso se traduz em conforto térmico. Qualidade A mesma de vida. coisa acontece com um sistema construtivo de parede, quando você compara, por exemplo, o concreto celular, um concreto celular espumoso, porque existe também o concreto celular autoclavado, que é um outro concreto celular feito com uma técnica muito mais cara, que é o autoclave. Quando você compara uma residência feita em concreto celular espumoso com um concreto convencional, a diferença é absurda. Eu fiz um trabalho no México uma vez, num empreendimento chamado Casas Real, em que a gente tinha... Foi de lá que eu trouxe argumentos para trabalhar as construções aqui para fazer o concreto celular. A gente tinha, nesse Casas Real, casas feitas com concreto celular espumoso e casas feitas com concreto convencional. Daquela construtora que não domina o processo, porque é um processo razoavelmente... É um pouco diferente, não vou dizer que é complexo, mas ele requer um pouco mais de cuidado. E eu ia entrevistar as pessoas que moravam nas casas, para conhecer como é que é o conforto, como é que é morar aqui, como que é, tem infiltração, não tem absorção, não tem. E eu não conseguia conversar com as pessoas dentro da casa delas no concreto convencional, de tão quente que era. Né? Eu estava em Morelos, no México, e era um lugar muito quente, era um tipo Jales aqui do Brasil, ou Votuporanga, Araçatuba, aquela região ali que é muito quente, Ribeirão, Rio Preto. Era Morelos é uma região do México muito quente. Então, quando eu ia conversar com alguém do concreto celular, eu entrava dentro da casa, conversava no sofá, porque era uma casa confortável. Mas quando eu ia falar com a outra do outro lado da rua, tinha que ser na garagem, porque eu não aguentava ficar dentro da casa, porque eu não estava acostumado com aquele calor. Eles estavam acostumados com 38, 40 graus dentro de casa. Eu não, eu sou paulista não é tão acostumado com tanto calor. Então, dali eu trouxe um convencimento do como era legal o concreto celular. Mas vamos voltar. Você me fez uma pergunta lá atrás sobre as diferenças do concreto plástico e do concreto seco. Isso é importante porque o concreto seco ele é pouco conhecido. Ele é muito conhecido, mas ninguém sabe que conhece. É verdade. Todo mundo conhece bloco. Sim, todo mundo conhece nosso o paver. dia a dia, tá? É o dia a dia. Todo mundo conhece o paver. Você anda você não sabe, nem sabe que chama paver e nem sabe que é concreto seco. Você pensa que é um concreto convencional. Só que o concreto seco ele é muito diferente do concreto plástico. O concreto plástico ele tem uma regra básica que é quanto menos água tiver na mistura, mais resistente ela é. Por quê? Porque a água faz mal para o concreto. Por incrível que pareça, a água faz mal para o cimento. Ele precisa de uma certa quantidade de água para que haja uma hidratação perfeita, mas acima disso a água vira veneno para o concreto. Por quê? Porque essa água não será consumida na reação, ela vai ocupar um espaço dentro do concreto que vai se tornar num vazio posteriormente quando ela sair. Entendeu? Isso, então, torna mais frágil daí. Quanto mais água você põe no seu concreto, isso vale para você que é pedreiro. Quanto mais água você põe no seu concreto, mais fraco ele fica. Quanto menos água você puser no seu concreto plástico, desde que você consiga aplicá-lo, melhor ele fica. Então, a água é veneno para o concreto quando é utilizada acima de um limite mínimo, que é o necessário para hidratar todo o cimento. Muitos pedreiros colocam um pouco mais de água achando que vai ficar mais molinho, vai melhorar. Vai ficar mais molinho e ele está dando um tiro no pé. Ele está fazendo um concreto ruim. Ele está perdendo resistência. Né? No concreto seco é o contrário. Por incrível que pareça, no concreto seco, até um certo ponto, quando você aumenta a água, você aumenta a resistência. Mas, Hilário, como assim? Por quê? Porque no concreto seco, a dificuldade é prensar, a dificuldade é adensar, é eliminar os vazios. Então, quando eu ponho um pouquinho mais de água, a mistura fica um pouquinho mais mole e eu consigo prensar mais, eu consigo eliminar os vazios. Então, enquanto eu vou eliminando os macroporos, os macrovazios, eu estou ganhando resistência no concreto. Eu perco resistência na pasta, porque a pasta ficou um pouquinho mais pobre, mas eu
ganhei muito mais do que perdi, porque eu eliminei macroporos, entendeu? Então, digamos assim, ó, eu fechei uma porta, mas fiz um buraquinho na parede. Então, ó, eu fechei um grande vazio, mas criei um vazio pequeno. Então, no concreto seco... Compensação vale a pena, né? Muito. Então, no concreto seco, enquanto eu vou aumentando o teor de umidade, no caso, né, que é a quantidade de água na mistura, eu vou ganhando resistência porque eu compactei. E perco um pouquinho na pasta, mas eu ganhei 4, perdi 1, lucrou 3. Depois Vale a eu ponho pena. mais água, ganhei 3, perdi 1, lucrou 2. Essa é a segunda diferença. E isso vai muito pela durabilidade da obra também? Também, claro. Um concreto bem adensado, né? No caso, um bloco com um concreto bem adensado, ou um paver, ou um tubo mais adensado, ele tem menor absorção, ele tem maior durabilidade, porque o que faz a absorção? O ambiente está úmido, o produto absorve a água, depois seca, depois absorve, ele vai se deteriorando com o tempo. Quanto mais fechado, menos essa movimentação higroscópica, melhor a resistência. Outra diferença do concreto seco com o plástico é que no concreto seco, quando há segregação, o que é segregação? É a separação dos componentes, né? Quando no concreto plástico há uma segregação, a brita que desce para o fundo e a argamassa sobe, porque a brita é pesada. A brita tem densidade de 2,7 kg por litro, densidade real. E a argamassa é 2,2, 2,1. Então, segregou porque vibrou demais, porque o caminhão ficou parado. Aí a brita desce e a argamassa sobe. No concreto seco, ao contrário. Quando há segregação, a brita sobe, porque segregação é chacoalhar no concreto seco. Chacoalhou, a brita vai subindo na argamassa, então a brita fica em cima, a argamassa fica embaixo. Então, inverte. Outra diferença é que os produtos feitos com concreto seco, eles têm muito mais superfície exposta. Pega um bloco, por exemplo, o bloco tem 4 laterais, mais 4 laterais em cada furo, porque o bloco tem 2 furos, né? O bloco convencional tem 2 furos. Então, você já está aí com 12 superfícies, mais uma pequena superfície em cima. Você tem 13 lados, perdendo água. Enquanto que o concreto plástico, você tem a forma, confinando o produto, só tem uma superfície. Então, ele é muito mais suscetível a sofrer pela falta de cura. Cura é o processo para hidratar o bloco. Que ano que surgiu o bloco? Foi na Inglaterra, né? O bloco maciço surgiu em 1832 na Inglaterra. Como um paralelepípedo, por exemplo, maciço, não tinha um furo. Em 1850, eles patentearam o bloco vazado, também os ingleses. Isso foi para construir estrada, primeiramente, ou não? Não. O bloco é só para construção convencional. Ah, tá. Para construir estrada, foi o paver, que foi inventado na Alemanha, em Stuttgart. Que são aqueles paralelepípedos que a gente conhece. O paralelepípedo normalmente é o de pedra, né? Original. O paralelepípedo de cimento, que é o paver, esse foi inventado na Alemanha, na cidade de Stuttgart, no pós-guerra, para a construção das cidades. Recente, né? Foi no século passado? 60 e pouco, né? Na reconstrução das cidades no pós-guerra, um engenheiro que eu esqueci o nome do danado agora, me fugiu. Ele inventou um quadrado, um prisma de concreto para repavimentar as cidades destruídas na guerra. Então, era uma coisa fácil de instalar, barato. A mão de obra local podia instalar, e ele era barato em relação a ter que extrair a pedra e lapidar a pedra. Então, mas isso é o paver. O bloco foi na Inglaterra, em 1832, depois em 1850 botaram os buracos, ainda não era para grautear. O que é grautear? Grautear é pôr um concreto dentro do furo do bloco, com a armadura, inclusive. E ela surgiu para vamos ver, substituir o que exatamente que eles usavam na época? As construções eram de pedra? De tijolo convencional, tijolo brick, né? Sim. Tijolo de barro? Tijolo de barro. O bloco veio para substituir o tijolo. Por quê? Era mais barato, ele é mais resistente? Né? Maior, mais resistente, mais fácil de controle, né? Menos consumo de energia, mais fácil de fazer, né? Para fazer um tijolo você precisa do forno, você precisa de... Né? E o bloco era só misturar cimento e areia. Né? Em cimento já tinha, né? Então, em 1832, 50...
agora esqueci a data, mais ou menos 1800... A segunda metade do século XIX. Isso. Veio a primeira máquina. Aí já não é mais os ingleses, foi um americano chamado Besser, que patenteou a primeira máquina para fazer bloco. Aí 1850. 1850, maravilha, muito bem. Perdão, eu tô com a tua imagem aqui, 1850 foi patenteado o bloco. Patenteado. E 1904, patente da primeira máquina. Nos Estados Unidos. 1904, por Hermann Besser. Isso. Patenteou a primeira máquina de fazer bloco. Hoje existem mais de 100 marcas de máquina no mundo, né? Os chineses dominam esse mercado com inúmeras máquinas. E isso facilitou também, Idário, a construção de edifícios, grandes edifícios? Com certeza, né? Hoje a gente tem edifícios em São Paulo, nas grandes capitais, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de 20, 24 pavimentos, que tem uma velocidade de construção muito alta e um custo muito baixo por conta de ser uma coisa muito previsível, né? Ser um projeto bem feito, a grua vem, bota ali na laje todos os elementos que vai fazer aquele apartamento, aquele andar. Então ali cada coisa vai para o seu lugar, não sobra, não volta nada, não tem resíduo. Então ele põe a argamassa, põe o bloco e evidentemente o profissional que vai fazer isso, né? E ali todo mundo se resolve ali, não tem aquele negócio de vai e vem, sobrou, traz mais, não, é tudo muito previsível, muito rápido, né? E o maior prédio de construção com bloco está no Brasil? Para a construção convencional está no Brasil. É o edifício solar dos Alcântaras, fica no bairro da Penha, em São Paulo, desde 93. Estamos aí falando de quase 30 anos, né? Quantos andares? Ele é 24 pavimentos, habitação convencional, moradia normal. Tem um prédio mais alto que ele, nos Estados Unidos, chama Edifício Excalibur, mas é um hotel, não é habitação convencional. Agora, tem vários projetos aí em andamento que devem bater esse recorde de 24, inclusive o de 27, por conta do desenvolvimento, de uma evolução, tanto nas máquinas que fazem o bloco, conseguem fazer blocos muito mais resistentes, como de aditivos especiais, né? Materiais e recursos que permitem já fabricar blocos de alta resistência. Até a própria norma, hoje mais rigorosa, permite obter produtos mais confiáveis, né, em algumas regiões. Existem regiões no Brasil onde a norma não é muito levada a sério. Então, nessas regiões, ainda é incipiente o crescimento da alvenaria estrutural. Lembra que é um sistema construtivo. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo que não dá para fazer com broco. Broco é aquele 3 furos com fundo, né? Eu, na minha palestra hoje de manhã, enfatizei bem a questão do desperdício de argamassa, que é você colocar argamassa no fundo do bloco inteiro. Porque quando você apoia um bloco no outro, você só apoia nas laterais. Então o miolo, aquela argamassa fica perdida, né? É verdade, desperdício mesmo. E quando a gente falou antes sobre glautear os blocos, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para aquele pedreiro que está em casa. Ele faz isso, com certeza ele faz, só que às vezes ele não sabe o nome técnico, enfim. O grout. E a necessidade disso. Na verdade, o grout é um concreto, só que não é o concreto convencional, ele é um concreto especial. Ele tem 3 características que o distingue de um concreto convencional. A primeira delas é que ele tem que ser bem fluido, porque ele tem que descer sozinho pelos furos do bloco até do radier até aquele ponto em que ele está assentado. Então ele tem que ser bem fluido. É um concreto que você tem que usar aditivo superplastificante para deixá-lo fluido. A segunda característica do grout é que ele é um concreto com brita pequenininha, que é justamente para facilitar esse escoamento, que é chamado pedrisco ou, no máximo, uma brita 0. E a terceira característica é que, por ter dimensões pequenas, né, a coluna vai ser feita no furo do bloco. E o furo do bloco tem 7 centímetros. Porque o bloco tem 14, ele tem 25 milímetros de cada parede, né? O bloco tem 140, 25 de cada paredinha dele, vai sobrar 90. Sim. Mas ele tem a conicidade. Então, na parte menor do bloco, ele tem 70 a 80 milímetros, 8 centímetros. Então, a tua viga, a tua coluna, né?
para você que é pedreiro, a sua coluna vai ter 8 por 15 pela altura dela. Então, como tem uma dimensão muito pequena, né? Ela é muito esbelta, ela tem que ter um concreto de muita resistência. Então, a terceira característica do grout é alta resistência. Você não faz grout de 20, 15, 25 MPa, vai de 40, 50, 60 megapascal. A resistência. Megapascal é a unidade de resistência do concreto grout, no caso. Megapascal é Newton por milímetro quadrado. Diferente do antigo quilograma-força por centímetro quadrado. Eu quero tratar ainda 2 assuntos contigo, Idário. Um sobre construção civil, né, no Brasil hoje, e outro sobre estradas. Cada tema desse daria um podcast, né? Mas vamos tentar Estrada é aqui. apaixonante, né? Estrada de concreto, eu adoro. Isso aí eu vou deixar para o final, porque é um tema muito interessante. Eu tive que sair, por exemplo, do Rio do Rastro, né? Que foi um troço apaixonante. Fiz outras obras pequenas também, mas impactante foi o Rio do Rastro. Eu tive que sair por conta de me apaixonar pelo bloco, pelo concreto seco, né? Mas é gostoso. Pavimentação com concreto em estradas é um troço apaixonante. E isso aí está se tornando um pouco mais popular no Brasil. Agora, a gente está vendo mais. Bastante. Inclusive em Santa Catarina. Um pavimento de concreto dura 50, 60 anos. Existe pavimento de concreto em Recife, por exemplo, que tem 60 anos. Estamos já falando de estrada já, então já entramos nesse assunto. Tá do jeito que foi feito. Como o Lucas falou, né, aqui em Santa Catarina, eu às vezes viajo lá para o oeste, né, o extremo oeste, que é o oeste, óbvio, lá por Pinhalzinho, estão fazendo essa construção de estradas em concreto, e assim, a gente já vê a diferença andando nela e no asfalto, né? Mas o que me chamou a atenção é a grossura, né, da construção. 22 centímetros, 24, 20, depende do projeto. Exatamente. E como você falou aí, já adiantou. Dura tanto tempo. Isso, dura bastante. Mas eu quero saber em relação ao preço de você construir uma estrada com pavimentação asfáltica e com concreto. É mais caro o concreto. É mais caro o concreto. Mas a longo prazo, vale a pena? Aí, custo-benefício. Na hora que você faz, ele custa mais caro. Mas quanto por cento a mais? Não sei. Dobro? Muito do Não. É coisa 20%. De 20, 25%. Pô, mas então vale a pena, né? Porque se vai durar 60 anos. Não tem dúvida. E isso também, Idário... Agora, veja bem. Não é porque é pavimento de concreto que vai durar 60 anos. Tem que ser um pavimento de concreto bem feito. Isso que a gente vai falar também. Porque tem pavimento de concreto que é uma ruína, porque não foi feito um concreto com controle tecnológico. Se você não tem um cuidado na cura e ele fissura, ele vai... O peso que passa nessa rodovia também... É isso que eu ia falar. É relativo. Para caminhão, para trânsito pesado, o concreto ele também é bom? É mais aplicável. Mais resistente que o asfalto. Porque o asfalto tende a fazer a chamada trilha de roda, né? No calor, o sol aquece, o concreto fica flexível. Então ele vai fazer aqueles camundongos. Por isso que nos pontos de ônibus, por exemplo, nas grandes capitais, os pontos de ônibus, onde o ônibus freia e traciona, tudo está sendo feito em concreto. Porque ali ele judia do asfalto, porque o asfalto é flexível, ele vai se deformando, né? Locais, por exemplo, imagine você uma fábrica de suco, um frigorífico, uma fábrica de celulose, onde o caminhão passa sempre exatamente no mesmo lugar. Se você faz de asfalto, ele vai deformar, vai fazer chamada é o trilha vício, de roda, né? Trilha de roda. Já o concreto não acontece isso, ele é rígido, né? Agora, tem que tomar muita preocupação, muita precaução com as juntas de dilatação, porque o concreto você faz um pavimento e corta ele em fatias. Corta um pedacinho, né? Você corta um pedacinho para enfraquecer aquele ponto. Aí quando ele encolher, ele vai rachar embaixo daquele corte. Porque a junta de dilatação no concreto plástico, ela vai acontecer. Se você não fizer, o concreto faz ele sozinho. Vai rachar. Ele vai fazer. Então, o que você faz é orientar a junta de dilatação. Você faz um corte de 4 centímetros, 3 centímetros, né? Normalmente na ordem de 4 centímetros. E naquele ponto que você cortou, que é normalmente de 6 em 6 metros, 5 em 5 metros, ou depende do projeto, naquele ponto que você cortou, você enfraqueceu o concreto. Quando ele encolher, que ele vai tender a encolher, ele vai quebrar embaixo daquele lugar que você cortou. Se você não cortar, ele vai quebrar do jeito que ele quer. Mas ele vai trabalhar da forma que ele tem que trabalhar. Isso acontece, Dário, por causa da variação térmica. Por causa da variação térmica. Né? O concreto. Quase tudo que esquenta dilata quando esfria. Por isso que nas pontes, quando a gente vai passar em grandes pontes, a gente às vezes sente no carro que é as juntas de dilatação. Outro problema é assim, quando um concreto
para rodovia de concreto, ele tem que ter da ordem de 400, 450 quilos por metro cúbico. É um consumo de cimento muito alto que vai gerar um calor de hidratação, que é o calor gerado pela reação do cimento, um calor muito alto. Nesse calor, ele expande. Quando é de noite, que ele esfria, ele encolhe. Quando ele encolhe, ele racha. Então, você tem que fazer o corte da junta de dilatação antes que ele encolha, total. Que normalmente é no dia seguinte. É mais rápido ou mais demorado construir uma estrada de concreto em relação ao asfalto? É mais demorado. O asfalto, você tem essas distribuidoras que o concreto, ele depende muito da tecnologia que você tem. Existem máquinas espalhadoras de concreto que são mais automáticas, que se fazem na largura. Aí é difícil lembrar. Existem várias configurações de equipamentos, né? Mas eu diria que, na média, considerando genericamente, o concreto é mais demorado. Até porque o concreto depende da cura. E o asfalto, você fez hoje, libera amanhã. Às vezes o cara tá tampando o buraco, tu passa de carro. Já tá passando em cima, já tá passando em cima. Gruda um pouquinho. O paver é assim, né? Grudando a lataria, ele não sai nunca mais. O paver é assim, você colocou, que o paver é um concreto, mas já é curado. Você colocou ele no chão, compactou, libera o tráfego. Mas o concreto convencional não, ele precisa curar por pelo menos 7 dias. 7 dias? No mínimo. O ideal é alguma coisa acima de 20, né? O pessoal pratica 28 e tem muita gente que pensa que 28 dias é porque no 27º dia tá quase bom e no 28 dia tá bom. Não tem nada a ver. 28 dias é porque é múltiplo de 7, porque senão, se os caras fizerem um ensaio do concreto tivesse determinado que fosse com 27 dias, o cara ia moldar na segunda ia ter que vir romper no domingo. Sim. Se ele adotasse 29 dias, o cara ia moldar na sexta e ia ter que vir romper no sábado. Então, as idades de controle do concreto são 7, 14, 21 e 28. São múltiplos de 7, por quê? Porque no dia que você moldar, você rompe. Dia da semana. Só por isso. Não é que no 28º dia o concreto parou de endurecer, né? E no 27º dia ele ainda não tinha... Não, é uma curva que vai crescendo, estabeleceu-se múltiplo de 7, e a partir de 21 dias, 22 dias até uns 35 dias é o período em que o concreto estabilizou, ou quase estabilizou, né? Ele vai continuar crescendo ainda, mas por isso que é 28 dias. Tá, agora só vamos falar de construção civil. Eu quero terminar com o paver, né? Que ele tem uma história interessante. Depois eu tenho uma outra história. Tá. Rafa, quanto é que tá mesmo o custo do metro quadrado para construção hoje no Brasil? 2.000, o cube. O cube Só que tem que levar em consideração, o cube mínimo é 2.487. Tá. Eu olhei antes, se não me engano, é esse valor aí. E Dário, 2.500 pila. A gente tá passando aqui por um período, né, onde a construção tá cara no Brasil. Muitas coisas estão caras, né, principalmente ali pós-pandemia. Mas a construção no Brasil, convencional, que a gente vê de casas e alguns apartamentos simples, ela é aquilo, né? É tijolo de barro, concreto plástico, né? Se eu não me engano. Nas colunas, arame. Madeira, arame. E, eu sou do Rio de Janeiro. Isso. Aí você tem que fazer um reboco de 3 centímetros, 4 centímetros para por exemplo, estamos em 2025. Cara, eu lembro da minha infância, eu não sou tão velho, mas eu tenho 30 anos. Era assim também. E na época do meu avô, que meu avô construía, ele construía assim também. Aqui no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, tem até muitas casas de madeira. Lá para cima não tem muito, né? No Rio não é muito comum. Mas no Brasil é o tijolo de barro e o concreto. Cara, tem muitas outras alternativas de construção, né? Mais baratas, mais rápidas, com qualidade também em relação à temperatura, em durabilidade também. Tem steel frame, tem wood frame também, que está por aí. Por que o Brasil está tão enraizado nesse sistema de construção e não diversifica a sua construção civil? Cara, tá aí uma pergunta difícil, né? Eu acho que é uma questão cultural. Né? Eu acredito que seja cultural. Se você faz uma casa de madeira em São Paulo, o cara não compra, ele tem medo. Né? Lá no Rio não existe também. Quantas iniciativas de empreendedores, casa de madeira, não vende, porque o cara tem medo, ele tem medo do ladrão arrebentar a parede, ele tem medo de pegar fogo, ele tem medo do cupim.
Cultural. Né? As pessoas E é têm- muito comum nos Estados Unidos, né? É muito Casa de- comum. Não, mas no Brasil, comum. no Sul, né? O drywall Mas só no também. Sul, né? O No Sul. drywall, né? Nas Drywall, divisórias. sim, Por drywall. que eu tenho que ter uma resistência de Por quê? 5 É MPa isso na que eu ia parede, perguntar. se do outro lado tá meu filho dormindo. Às vezes, a mesma parede que tu faz A da única que eu construção preciso externa... É silêncio para fazer barulho aqui, né? Fazer malandragem aqui, ele não escutar lá. Mas por que eu tenho que ter uma parede de concreto de 300 Por quilos quê? por metro Porque não quadrado gasta mais? se o meu filho tá dormindo do outro lado? É porque geralmente... Por que não pode ser o drywall? Aí você chega no hotel, né? Aí você põe a mão na parede, aquela parede oca. Você fala, meu Deus, que porcaria. Mas como porcaria? O objetivo aqui é só separar eu do vizinho. O vizinho E não nas quer vir aqui, eu não grandes quero ir lá. vezes é um roupeiro que tá separando o hotel, né? Não, isso é verdade, porque... Porque ele já tem uma utilidade maior. Tudo bem, você fazer as paredes externas da casa com um tijolo, né, com argamassa, Sim, beleza. Você resistir Mas um motoqueiro maluco que vem e tromba é, na parede. mas assim. interno ali, eu sempre pensei isso, mas por quê? Porque eu via nos filmes, né, o pessoal devia ver o cara, o brabo ali, soca a parede, faz um buraco, né. Uma vez eu fui tentar socar pra quebrei minha mão. Lógico, era tijolo, né, cara? É, exatamente, no filme quebra também, eu vou socar também, vai quebrar, não quebrou os dedos quase, né. Mas eu acho que o que vai fazer o sistema começar a mudar são iniciativas pequenas, como essa que a gente fez hoje, onde eu mostrei para os pedreiros que, pô, se em São Paulo eu faço prédios e prédios e prédios, eu mostrei uma foto a partir do meu apartamento, que também é de bloco, onde eu vejo vários condomínios, né? Mostrei a questão do Vale do Bloco, lá em São José dos Campos, onde 85% das construções são feitas com bloco. E aí o pedreiro não quer fazer uma casa com bloco porque ele não confia. Pode ser também a questão da qualificação da mão de obra. Tipo, como Também. você falou Também. que o cara não sabe mexer. Você até quer implementar um sistema diferente. Vou fazer com wood frame, vou fazer com steel frame. Mas o cara não sabe mexer. E quando sabe, Não tem cobra a qualificação caro. da mão de obra. Né? Não, inclusive eu te perguntei lá na palestra qual a diferença que São Paulo tem muito e Santa Catarina no Oeste não tem. E é isso, é a cultura. Cultura. E aí entra isso também, das pessoas não saber fazer. Há uns 35 anos, mais ou menos, eu estive em Umuarama, no Paraná, meu querido Paraná. E eu estava com uma caminhonete. E na carroceria da caminhonete tinha um bloco. Porque eu já mexo com bloco há 40 anos. E aí, eu estava tirando minhas malas da caminhonete e passou 2 caboclos atrás da caminhonete, olhou e falou, nossa, que tijolão gozado, para que será que serve isso? Era um bloco de concreto. E Umuarama, há 35 hoje, Umuarama tem prédios, Sim. né? Mas, assim, essas iniciativas pontuais é que vai fazer o produto se popularizar. Agora, enquanto as pessoas não se mexerem, o Idário fala muito, fala pelos cotovelos, mas se não falar, como é que eu vou comunicar? Quem não aparece não cresce. Não, e tem outro, Idário. Lá mesmo na palestra, eu conversando com alguns pedreiros, eu perguntei, você sabia da diferença dos blocos? Aí o pedreiro me respondeu, bloco até então era tudo igual. E não, o bloco da fundação é um, o bloco do terceiro andar, do último é outro bloco, é outra resistência. Claro, num prédio de 20 pavimentos, no térreo eu tenho uma carga de 20 pavimentos. Eu tenho um bloco muito mais resistente. Tanto né? que até a coluna pode ser feita com bloco. Até a coluna pode ser feita. Não precisa mais aquela estrutura. O madeira, aí é um outro bloco especial, né? No bloco 40x40, um outro modelo de bloco. Eu vou assentando eles e encho a coluna, encho de concreto. Não precisa de madeira, não precisa de arame, não precisa de travamento, não precisa de nada. Né? Agora, existe um início de uma iniciativa em São Paulo, que eu, por enquanto, não posso falar muito, mas a iniciativa é montar um centro de estudo, um centro de ensinamento, de formação de pessoas ligadas ao sistema construtivo, tanto a alvenaria quanto o paver. Então, lá vai ter um curso para o cara que vai fazer o controle de qualidade, vai ter um curso para o cara que vai assentar o bloco, vai ter um curso para o cara que vai fabricar o bloco, para ele saber como é que ele analisou o agregado, quais são as exigências de norma. É uma iniciativa que está nascendo agora, tomara que cresça, mas é o que precisa. Como se fosse um centro de formação de profissionais para esse sistema construtivo. Eu tenho isso é interesse nessa interessante, turma hein? aí, hein? Tem interesse nessa turma aí. Tu tinha pergunta, Rafael? Eu tinha, justamente nesse caminho que você falou. Qual que é a tendência para as pessoas, porque, por exemplo, a leva de pedreiro, a leva entre aspas, de pedreiro de tijolo, ela tá quase se acabando, né? Ainda aqui na nossa região a gente É tem forte, né? e É tal, forte. mas em outros lugares
a gente vê essa perca de profissional. Busca de outras alternativas, talvez, Rafael. A tendência é ter realmente essas buscas de alternativas e fortalecer esse tipo de construção civil, Eu por acho exemplo, que sim. e tirar essa Cultura. cultura e essa parte de ser tudo difícil. Uma coisa que atrapalha, que eu entendo que atrapalha, desculpa entrar num campo um pouco perigoso, é o excesso de programas assistenciais, que faz com que o cara não precise trabalhar, que o cara ganhe sem trabalhar. Porque se já está difícil arrumar mão de obra para trabalhar normal, imagine para trabalhar com uma coisa nova, que o ser humano tem resistência à mudança, né? Então, pense nisso. Eu sei que Mas é um tema pensa nas perigoso oportunidades, né, que um jovem profissional, igual o Rafael falou, uma nova leva de pedreiros pode trazer, né, enriquecer ali o seu ambiente de trabalho ou os seus clientes com experiência, não, habilidades diferentes. Né? Eu trabalho com isso, mas trabalho habilidades, com claro. isso. Quando eu vou te dar um exemplo. Você nunca fez academia. Ou você tá 10 anos sem fazer academia. Aí você resolve ir pra academia amanhã. E aí você malha pra cacete na academia. Depois da manhã, você tá quebrado. Fala, eu nunca mais vou. Ou então, você nunca fez academia. Nunca, né? Aí um dia um amigo convida você, vamos fazer academia. O que é? Levantar peso, puxar peso. Aí você vai lá e malha lá 1 hora. No dia seguinte, você tá quebrado. Fala, você tá louco? Acontece. Eu vou passar por isso todo dia? Nunca mais vou pra academia. Então, o cara que vai trabalhar com um bloco, no primeiro dia que ele trabalha, ele vai exercitar músculos que ele nunca exercitava. 2 dias depois, ele tá todo dolorido. Aí ele não quer. Só que, à medida que ele desenvolver essa musculatura, isso vira fichinha para ele. Vira tranquilo. Ele vai pegar um bloco com a maior facilidade, vai colocar essa na parede. E aí, passa esse temor de que o bloco é pesado. O bloco não é pesado. 12 quilos é ficha para um ser humano. Peso do Rafael. Sim. Tem uma menina, uma moça em São Paulo que assentava bloco, ganhava dinheiro assentando bloco, que agora dá aula de assentar bloco. E um marmanjo de 90 quilos, 80 quilos não pode levantar um bloco. Não, isso, desculpa, mas é preguiça. É preguiça. Não, o bloco é pesado. Não, pesado não. É que você tá... Primeira vez que você trabalhou, você ficou dolorido mesmo. Primeira vez que você foi pra academia, ficou todo dolorido. Fala aí, Rafael. Aqui no lugar do Lucas, eu tava na Expo Offsite que teve em São Paulo e eles estão criando soluções, por exemplo, de uma impressora de casa. Se já é difícil o cara deixar o tijolo, imagina tu falar pra um cidadão que... Vai mudar do bloco pra uma impressora, né? Não, lá na USP tem. Vocês conhecem a ABCP? Sim. Lá na ABCP tem uma impressora que faz uma casa. Entendeu? Ela fica, é um bico, né? É um bico que fica injetando concreto. 3D. É 3D. Sim, você já vai vi soltando isso. uma argamassa que tem um aditivo que seca rápido. Então ela vai pondo. Quando ela chegar nesse ponto aqui, já suporta outra camadinha. E vai fazendo. E tá muito longe ainda, mas, né? Quando eu era menino, 50 anos atrás, 45 anos atrás, que o meu primeiro Fusquinha, eu não tinha nem carta, eu jamais imaginava que eu teria um carro que vai mostrar colorido a curva que vou fazer pelo o tanto que o meu volante está esterçado, né? Ou que vai me mostrar que tem um obstáculo. Ou pi, vai bater. Ou que vai acelerar esse bip. Que vai ter ar-condicionado, cara. Que vai ter ar-condicionado, né? Brincadeira. Então, a gente não pode botar limitações. Eu acho ainda que a impressão 3D para casa vai demorar um pouquinho, mas não há dúvida que é uma realidade. É uma realidade. E tu acha que vai ser possível, tipo, a pessoa, ela mesma construir a sua própria casa? Acho que não. Acho que não, porque o investimento no equipamento seria muito caro, né? O que pode acontecer, eu acredito, né? Eu gosto de fazer conjecturas, né? Uma época, muito tempo, eu sonhava assim, ó. Poderia ter um avião grande que decola de uma grande capital e ele vai voando e vem um avião pequeno, acopla nele, quem vai descer, quem vai continuar, passa para o avião grande e quem vai descer, passa do grande para o pequeno e o avião pequeno desce. Então um avião de 500 passageiros, 800 passageiros, não precisa pousar e decolar, que é a parte mais complicada do voo.
né? O difícil para um avião é decolar e chegar na altitude. Então imagina um avião grande voando, vem um pequeno, acopla nele, os passageiros passam para cá. Isso já existe em trem. Eu pensei nisso, sei lá, 40 anos. Hoje já existe isso em trem. Tem trem, algumas cidades, acho que não sei se é... Ásia, né? Na Ásia, eu não sei de que país, mas eu vi alguma coisa na internet. Tem um trem grande, né? Aí ele passa numa velocidade, vem um pequeno, acelera, acopla atrás dele, as pessoas que vão descer passam para o grande, o outro para o pequeno. Aí o pequeno volta e o grande não precisa parar. Então, a gente não pode criar limitações do desenvolvimento, mas eu acho que o que pode acontecer na parte da impressão 3D é uma construtora ter uma impressora que se desloca e ela vai imprimir. Imprime uma casa aqui, imprime outra casa ali, imprime uma casa lá. Zero mão de obra, quase zero mão de obra. Porque a tendência com o papai aí é a gente não ter mão de obra. Cada vez pior a mão de obra. É verdade. A gente já está indo para o final do programa. Tem mais um assunto. Dário, então fala logo. Tá, esse assunto é o seguinte, você já foi, nosso ouvinte também, muitos já foram, para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Do que é construído o Santuário de Nossa Senhora Aparecida? Bloco? Não, Erro. é de tijolo maciço. Tu nunca se deu de conta isso? Não. Aquele tijolo? Não, sim. Tu não acha bonito aquela construção? Eu acho bonito. Lindíssimo, né? O Idário foi, primeira vez que o senhor foi, quando teve a ideia? Foi a primeira vez. E ele não só viu a construção do santuário, como ele viu uma oportunidade de negócio. Foi, verdade. Eu vi que Essa história é muito o rica. santuário É esse o muito produto? grande. Esse é o meu produto. Esse é Deixa um eu ver. dos, né? Conta essa história, esse Idário. aí, na verdade, não é o tijolinho, esse é a capela. É a né? capela. Tem Aquela um- capela que o padre trouxe da Europa, foi? esse é a cópia Isso. que eu trouxe da Pode da contar essa Itália. história, então. Bom, essa história é a seguinte, ela não estava no script, mas vamos falar. É o seguinte, eu fui em Aparecida, né? Minha família é católica, fui em Aparecida, e eu percebi que todo o santuário, todo o entorno do santuário é feito em tijolo de barro maciço. Tijolinho. Né? Tem o tijolo baiano furadinho e tem o tijolinho mesmo maciço. E aí aquilo tem milhões e milhões de tijolos, porque os muros, tudo feito em tijolinho. Aí eu falei assim, pô, eu tenho uma oportunidade, eu sou engenheiro, gosto de construção, vai ter uma oportunidade de negócio aqui, vou fazer um tijolinho e vou vender para esses padres aí. Fiz um tijolinho, levei lá. Eles gostaram, deram um pouco de exigência e tal, precisa saber o tamanho da empresa, se vai ter constância, a gente põe o produto para vender, não pode desistir amanhã. E tem produto oficial e tem produto não oficial, lá tem algumas regras, né? Aí eu pus o tijolinho para vender lá. Aí o tijolinho começou a crescer, mas a minha estrutura era muito pequena, né? Eu tinha lá 2 artesãos, um espaço pequeno, e o negócio começou a crescer. Aí vai esse padre para a Itália, traz uma capelinha, não dá para fazer? Eu falei, eu faço até melhor. E fiz, realmente ficou até melhor, ficou melhor mesmo, eles adoraram. E hoje o negócio explodiu. O senhor vende capelinhas, então? Vendo capelinha. Capelinha e tijolinho. E o Essa tijolo? capelinha que O você tijolo mostrou é a aí. lembrança do santuário. O tijolo é Tu uma vê- réplica do tijolo que está Quem vai lá em Aparecida hoje pode comprar esse tijolinho. compra e compra muito. Olha só. Graças a Deus. Eu entreguei essa semana, quinta-feira, hoje é sábado, quinta-feira nós entregamos 22 mil peças. Podemos E é um produto, fazer um pedido aqui É para um produto oficial? Não, você só compra do santuário, é o produto oficial do santuário. É produto oficial do santuário. Eu só vendo para eles, eu não posso, eu tenho por força de contrato, eu não posso vender. Tá. só Desde fora. quando? O tijolo 2017 e a capela 2020. Ótimo. Então, Legal. quando a gente for pra lá, a gente vai comprar Quando o for tijolo pra e vai lá, dizer, compra o esse tijolinho. cara nós entrevistamos. Bem- Vamos tirar, Sim. claro. Compra o tijolinho e a capelinha benzidos, né? Eles falam que é benzidos, né? Aham. Tá lá dentro, né? Não, mas tem que É, benzer. é, tem que benzer. tem a diferença, né? Claro. Então, Mas esse é uma parte da área de blocos. muito e legal. peixes. Não Não, só é o tijolinho, né? Mas também pelo que eu entendi, o mini bloco também faz? ou Não, aí não é do santuário. A Mini Bloco, a empresa Mini Bloco, que faz o tijolinho, por isso que eu já fazia o mini bloco, que é a miniatura. Então, o fabricante de bloco fica bravo comigo, porque ele vende um bloco dele de 12 quilos por quanto? R$4. R$4. Eu vendo o meu de 100 gramas por 5. Mas só pra me entender, o mini bloco ele vai servir num chaveiro? Ele vai ser um chaveiro? Ele é assim, você tem um bloco, bloco Lucas.
Aí você compra 500 bloquinhos meu, põe a sua logomarca, sim. carimbada, e entrega no açougue, na padaria, na farmácia. Uma lembrancinha, um souvenir. Aí o cara, um souvenir. Aí o cara põe lá em cima do balcão, aí o cliente dele farmácia, dele açougue. Ai, que legal, bloco Lucas. Putz, eu Quantas tô precisando gramas de bloco. mesmo? 100 Aham. gramas. 100 gramas, R$5. Mas ele pode virar um chaveiro também? Não, Não? porque ele quebra, né? É um bloco, o chaveiro né? é uma coisa que Mas ele é trepa. desse material também? Oi? Qual o Não, material? ele aí é outro concreto. Aí é concreto. Ele é O concreto? tijolinho é cerâmica. Eu achei que O fosse de tijolinho- plástico. O tijolinho é cerâmica. O tijolinho Sim. Nossa Senhora é cerâmica. Esse daí é linha cinza. Legal. É argamassa, na verdade, né? Ele é um bloco de concreto em miniatura, mas acaba sendo um bloco de argamassa. Lucas, Eu só finalizando, eu quis trazer esse assunto porque o nosso ouvinte com certeza vai se identificar e talvez ele Quem tenha em for casa, né? Aparecida e comprar o tijolinho lá. pô, manda coloca a foto pra pelinha. gente aqui que a gente posta, hein? Você vai Aparecida, tem direto excursão pra lá. Aham. Eu vou ano que vem. Que vem vou Eu estar também lá. quero voltar ano que Compre lá vem. um tijolinho. Vou eu de não sabia cerâmica, disso. uma É na lojinha capelinha oficial ali? cerâmica, qualquer uma das lojas. Ele tem 7 lojas oficiais lá, né? Qualquer uma das lojas tem. Não, o bacana é que às vezes o ouvinte tá em casa e diz, eu comprei, olha Eu quem nem criou. sabia. Ó, aí, ó. Com certeza, porque olha, Legal. nós estamos fornecendo já há 5 anos a capela e há 8 anos o tijolo, com certeza muita gente daqui já comprou. Com certeza, vai muita gente pra lá, né? Então, para a última pergunta e a mensagem final também, eu vou deixar contigo o Idário, para você falar para nossa audiência em geral, em relação à importância do concreto na construção das vidas de pessoas, né? As pessoas moram em casa, moram em apartamentos, e também no desenvolvimento de um país, né? Trazer um exemplo, só a China, em 2 anos, ela utiliza mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX, né? Então a China crescendo absurdamente, né, em termos de infraestrutura, muito graças ao concreto também, ao cimento em geral, né? Então, eu queria que tu fizesse a mensagem final nesse sentido de encerramento da importância do concreto na nossa vida em sociedade e desenvolvimento como Quero financeiro, agradecer, né? então, a oportunidade, ter aceito o nosso convite. Foi incrível estar na tua palestra. Agradecer também o Éder Catani. Depois ele até pode dar uma palavrinha aqui pra gente encerrar. E muito grato por ter batido esse papo para nossa programação da Rádio Rural. Muito feliz em fazer. Muito obrigado. Então, só pegando o gancho na pergunta dele o Brasil tem mais ou menos 10 marcas de máquina para fazer bloco. A China tem mais de 100. Então lá tudo é muito, muito, muito gigante. A importância do concreto o concreto é o segundo produto mais consumido no mundo depois da água. A água é o produto mais consumido em volume. Concreto é o concreto. segundo. É o segundo produto mais consumido no mundo. Olha aí. Estamos? Estamos aí. Agradecendo aos patrocinadores, Rafael, me ajuda aí. Primeiro a Gaffer, né? E tem presente pro nosso convidado. Amanhã, claro, hoje é o dia 29 de novembro, tá um programa gravado, mas é dia 29 de novembro que vai ao ar. Amanhã é o primeiro domingo do Advento. Natal já tá chegando e a Gaffer já tá produzindo, né, esses famosos chocotone, os produtos de Natal. A gente tem os Papais Noéis aqui. Bom Papai Noel de chocolate? Muito bom, hein? Muito bom. Chocolate delícia. 100% de Concórdia. E esse presente vai para ti, tá, Idário? Levar lá para Muito São Paulo. obrigado, É o famoso Obrigado, chocotone Gaffer. da Gaffer. Com certeza, porque eu adoro chocolate. É bom, é bom. O chocolate da Gaffer é sensacional, né, Rafael? A vida é muito curta pra você comer um chocolate ruim, né? Então tem que comer vários. Toma Gaffer, né? Rafa, enquanto isso também... Instituto Visão Solidária apoiando a gente, a clínica da doutora Thaís Sordi, a Lojas Lang, a Patslaf Seguro, a Sordi Esquadrias, né? A gente falou da construção civil, né? Então, para você economizar na obra, você tem que fazer vários orçamentos. E o esquadria é caro, né, na construção, né? Então tem que pegar vários orçamentos e pega lá com o Sordi. Mundo das Cópias, a Cabana Vale do Pinhal, a gente falou de construção, o Lucas tá nesse mundo Construiu aí. de madeira, Construiu de madeira, né? A Bailey Studio, então, para você que quer criar uma logomarca e tudo mais, temos a Bailey Studio que faz tráfego pago. É bem importante você se destacar na internet. O restaurante Priscila e a Eletromarcos, lá na Rua do Campo, em Lindóia do Sul, a 2L Recreação, a Speed LED e o microfone aberto. Isso aí. Rafael, você vem pra cá, eu vou dar uma palavrinha também, né? Você que trouxe essa palestra para Concórdia, né? E é muito enriquecedor também para os seus clientes em geral também, né? Isso aí é muito importante. Sim, com certeza. A gente está aí no ramo de bloco de concreto há 8 anos aproximadamente, e a gente vê uma deficiência muito grande na nossa região da utilização desse produto
para a alvenaria convencional. Então a gente está trazendo aí o seu Idário, né? Uma satisfação. É a segunda vez que o senhor nos visita, né? É fazer uma apresentação melhor desse produto. Então qualquer dúvida também aí para os ouvintes, né? E a gente fica à disposição. A empresa Guinho Pré-Moldados, ela fica onde aqui em Concórdia? Nós estamos então na comunidade de Canha da Funda, né? É a nossa casa ali. Então é tudo asfalto agora, né? Até ali, então tá seguindo para frente também ali, mas então estamos ali a 2 quilômetros da Iveco. Show. E o pessoal que quer comprar bloco de concreto, com quem que eles entram em contato? Só entrar em contato com vocês? Tranquilo? Isso pode ser conosco também, e nós temos em toda a região representantes, lojistas que revendem o nosso produto. Por isso a gente vem buscando se aperfeiçoar, trazer um produto de uma qualidade diferenciada também, para ter mais segurança nessas edificações que vão vir a surgir agora aí com o bloco de concreto. Normatizado, né? ABNT 26... 6136. 6136. NBR 6136. Olha Norma aí. da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Olha aí, show de bola. Então, nada melhor do que a gente compartilhar experiências e um aprender com o outro, né? Abra sua mente com o microfone aberto. Você curtiu o podcast da Rádio Rural, um programa para compartilharmos experiências, regado de alegria e descontração. Voltamos no sábado que vem com mais uma edição do podcast Microfone Aberto.